Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Você sabe o que é acromegalia? O Vida e Saúde de hoje conversa com especialistas sobre a acromegalia, uma doença crônica provocada pelo excesso de produção do hormônio do crescimento. Você acompanha ainda uma paciente de acromegalia que descobriu a doença há 8 anos, criou uma associação para ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Gigantismo e acromegalia são a mesma coisa ou uma doença é consequência da outra? Quando a cirurgia é recomendada? Gente famosa que possui a doença. O lutador de MMA, Pezão, descobriu a doença quando esteve lutando no Japão e hoje controla o problema com medicamentos. E ainda, você sabe o que é varicocele? E como isso pode causar a infertilidade nos homens? O ginecologista Evangelista Torquato vai explicar tudo isso daqui a pouco. Não sai daí, o Vida e Saúde está só começando. A acromegalia é uma doença difícil de se reconhecer. O diagnóstico tardio pode trazer complicações aos pacientes. E uma paciente que descobriu a doença há 8 anos criou uma associação para ajudar outras pessoas. Para Lourdete, comprar sapatos sempre foi um desafio. Ela descobriu a acromegalia há 8 anos. O problema veio depois que outra doença se manifestou, a displasia fibrose óssea, uma enfermidade que deformou a arcada dentária e a face. Ela conta que o diagnóstico da doença foi tardio devido a tantas complicações. A falta do tratamento gerou muitas sequelas. Primeiro eu fui encaminhada para dentistas. De dentistas eu fui encaminhada para endocrinologia para fazer o tratamento de diabetes. E na endocrinologia, depois do tratamento diabético, foi descoberta a acromegalia. Os pacientes acromegálicos geralmente têm a face maior na horizontal e, se não fizerem o tratamento, os pés crescem desordenadamente. Como a gente mora no interior, a gente compra um calçado novo, no calça de imediato. Deixa para calçar bem depois, isso aí é uma realidade. Aí quando eu ia calçar, o sapato não dava mais no meu pé. Aí minha mãe começava a me dar carão. Tu compra um sapato pequeno, Lourdete. Eu disse, mãe, mas quando eu comprei, dava no meu pé. Então, a partir daí, eu fui, tipo assim, montando assim um quebra-cabeça. Por então, naquela época, eu já tinha acromegalia e não sabia. A doença causa dores de cabeça e nas articulações. A acromegalia pode ser facilmente confundida com outras enfermidades. Muitas vezes, é difícil chegar a esse diagnóstico. Ela é uma doença incubada, né? Ela demora de 7 a 10 anos para se manifestar. Que ela vai deformando seu corpo lentamente. Você vai sentindo sintomas e está indo para clínico geral, e clínico geral passa um exame de vista, passa um analgésico para dor de cabeça, está com dor nas articulações, mais analgésico, mas não faz realmente o exame que detecta a acromegalia, que são 2 exames de sangue, que é o GH e o IGF-1. Na maioria das vezes, a cirurgia na hipófise é indicada pelos médicos. Lourdete não pôde fazer o procedimento, por isso, toma medicamentos todos os dias para controlar a doença. O custo do tratamento é alto. Diante da necessidade desses pacientes, surgiu a Associação de Amigos e Portadores de Acromegalia e Doenças Neuroendócrinas do Ceará, que tem sede provisória na residência de Lourdete. A presidente da APADON recebe cerca de 300 membros todos os meses. A maioria dos pacientes mora em cidades no interior. A gente realmente se reúne em pequenos grupos, né? Porque a gente não tem como reunir todo mundo, porque as pessoas realmente não vão. Aí a gente fala para as pessoas não desistir do tratamento, continuar. Ele diz, mas é tão difícil, tem que vir tomar medicação, né? Tem que vir consultar, tem que vir tomar medicação, tem que vir fazer exame. Todos são dias diferentes. Não faz tudo num dia só. A acromegalia é uma doença rara e acomete homens e mulheres indistintivamente. E o que é a doença? Quais são os sintomas e como é que é o tratamento? Sobre esse assunto eu converso com o endocrinologista, o Dr. Renan Montenegro. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Dr. Renan. Antes da gente falar sobre a acromegalia, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o hormônio do crescimento, doutor.
Como é que ele é regulado no nosso organismo? Onde é que ele é produzido? E como é que é a produção certa, né? Dentro da medida certa do nosso hormônio do crescimento? O hormônio de crescimento é um hormônio produzido a partir de proteína pela hipófise anterior, que é uma pequena glândula que fica de 500 miligramas, que fica na célula turca, que é uma pequena porção óssea que fica no interior do nosso crânio, entendeu? E é produzida desde a infância e como a principal ação dela é no crescimento, ela recebeu este nome que nós chamamos GH, que é um termo americano, Growth Hormone, mas o hormônio é chamado aqui hormônio de crescimento. Então ele tem ação em toda a vida, mas mais importante na infância já e adolescência porque ele faz crescer, né? Então é um hormônio importantíssimo e ele atua através de um outro hormônio, ele estimula a produção pelo fígado de um outro hormônio chamado somatomedina C, ou IGF-1. Então através dele é que o hormônio de crescimento atua. E esse IGF-1 inibe a hipófise mantendo um equilíbrio, que a gente chama de homeostase, entre a produção e a inibição. Então a ação dele é importantíssima, porque sem ele a criança fica anã. É o nanismo hipofisário, né? Em média, uma criança normal, ela cresce quantos centímetros por ano? A criança normal aqui no Brasil nasce com altura em torno de 50 centímetros. No primeiro ano ela deve crescer em torno de 50% do tamanho que nasceu, isto é, deve ter em torno de 75, um pouco mais ou menos, com um ano. No segundo ano ela cresce 50% do que cresceu no primeiro ano e daí em diante 5 a 6 centímetros ao ano. Até a puberdade, quando entra um outro hormônio, que é o sexual, no homem e na mulher, que dá o estirão, principalmente no homem. Então, 3 hormônios, que é o da tireoide, o GH e o hormônio sexual, faz crescer mais do que 2. Né? Só que o hormônio sexual, ele calcifica as cartilagens de crescimento, as epífises, né? E aí para de crescer, que é uma ação normal, senão ainda hoje nós estaríamos crescendo, né? Certo. Agora falando sobre acromegalia. O que é a acromegalia e como é que ela se manifesta, doutor? A acromegalia é exatamente uma doença determinada pelo excesso da produção deste hormônio. Ele, em vez de ser secretado na quantidade normal para o crescimento e para as outras ações, ele é produzido uma quantidade muito maior e devido, em geral, a um adenoma, em geral benigno, que fica situado na hipófise. A hipófise pode ter adenoma de produzindo vários hormônios e o GH é um deles. É uma doença que costuma se manifestar em qual idade? Na criança, até o fim do crescimento, ela produz o gigantismo, né? Porque ainda pode crescer verticalmente. Depois dos 18 anos em geral, se manifestar o excesso, produz a acromegalia, né? O termo vem acro, extremidade, que dá o crescimento da extremidade, mega crescimento. Acromegalia foi o termo. Pois é, a personagem que nós ouvimos agora há pouco na reportagem, ela disse que é uma doença que demorou muito para ser diagnosticada no caso dela, não é, doutor? Mas quais são os primeiros sinais que se manifestam no paciente que tem acromegalia? Os primeiros sinais que muitas vezes passam despercebidos são o crescimento das extremidades, mãos e pés, daí o termo, crescimento de extremidade, acromegalia, e crescimento da língua, né? E macroglossia, que a gente chama, crescimento de queixo, nariz, quer dizer, há modificação das feições do paciente, só que, como a Lourdete falou, é um crescimento lento, né? Muito insidioso, e o paciente nem percebe essa alteração. Mudando, né? Os familiares se acostumam à própria paciente até que alguém o complica a doença e faz o diagnóstico. E como é que se chega ao diagnóstico, doutor? O diagnóstico é feito primeiro clinicamente, né? Por esses sintomas e vários outros. Como ela falou, aparece diabetes, como no caso dela, pode aparecer hipertensão, né? Doenças associadas, que são as complicações da doença, né? Dores articulares, muito comum, dor de cabeça pela presença do tumor, quando é grande, no macroadenoma, e o diagnóstico, quando você suspeita, é feito exatamente pela dosagem do GH no sangue e o IGF-1, esse somatomedina C chamado. Você dosa os dois.
Se eles estiverem elevados, você então vai pedir um exame de imagem. O padrão ouro é uma ressonância de hipófise. Aí mostra lá o tumor, se é um microtumor, quer dizer, até 1 centímetro de tamanho, 10 milímetros, ou é um macro quando é acima de 1 centímetro. E sempre existe o tumor ocasionando... 99% dos casos, quer dizer, quase o total, é um adenoma de hipófise. Às vezes muito pequeno, que precisa acompanhar, quer dizer, para poder diagnóstico, né, por isso a ressonância é o melhor exame, e só 1% pode ser de um tumor de outro local que produz excepcionalmente o GH, que nós podemos ter tumor de vários locais, pulmão, etc., que pode produzir outros hormônios. Ok, doutor, nós vamos fazer uma pausa agora na nossa conversa e no próximo bloco vamos conversar sobre a importância do diagnóstico precoce da acromegalia. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Muitos pacientes descobrem na vida adulta que possuem a acromegalia. E isso pode trazer outras doenças, principalmente as cardíacas. O tamanho das mãos de Ricardo sempre chamaram a atenção das pessoas. Foi durante uma consulta de rotina com um endocrinologista que o padeiro descobriu que tinha acromegalia. Ele conta que no primeiro momento estranhou o diagnóstico por não saber o que era a doença. Não imaginava que tinha doença não. Para mim era normal aquilo. Mas só que já era normal, né? Se eu não cuidasse a tempo, o médico descobrisse a tempo, eu tinha morrido em situações sem saber o que era. Quando foi diagnosticado com a doença, Ricardo tinha 36 anos. Depois de 1 ano de tratamentos com remédios, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor na hipófise, que causa o crescimento das extremidades do corpo e a modificação nas feições. 10 anos depois do procedimento, Ricardo continua levando uma vida normal, mas sempre com um acompanhamento médico e o tratamento com medicamentos. Que a gente passa a tomar ao longo da vida, vai depender de paciente, cada medicamento. Cada caso é um caso. Quando o excesso do hormônio do crescimento acontece durante a vida adulta, como é o caso de Ricardo, ocorre o aumento das extremidades do corpo. Já na infância, o distúrbio leva ao crescimento excessivo chamado de gigantismo. Quanto mais precocemente for o diagnóstico, melhor a vida do paciente. Então, com a cirurgia e, eventualmente, com as medicações, o paciente ele consegue ter uma vida normal. Segundo este endocrinologista, se o gigantismo não for tratado devidamente, leva a doença articular e, principalmente, complicações cardíacas. A complicação que mais nos preocupa é a doença cardiovascular, que é provocada tanto pelo aumento dos hormônios, como também pelas comorbidades, pelas doenças associadas, como diabetes, hipertensão e dislipidemia. Então, doutor Renan, no primeiro bloco a gente já falou um pouquinho sobre o gigantismo, não é? Mas eu gostaria que o senhor pudesse explicar quais são as principais diferenças entre a acromegalia e o gigantismo. Não são doenças diferentes, né? Apenas se manifestam em momentos diferentes da vida, é isso? Exato, como eu já tinha falado inicialmente, o excesso de GH na infância e adolescência dá o gigantismo. Porque ainda não fecharam as cartilagens, a pessoa de conjugação, de crescimento, a pessoa pode crescer ainda. E tem indivíduos com mais de 2 metros, jogadores de basquete, etc., e como aquele caso foi falado, que o diagnóstico é feito tardiamente, né, e o paciente é usado para jogos, etc., pela sua altura. Entendeu? E depois de fechar a cartilagem, que varia um pouco, entre 16 e 18 anos, aí é que se dá a acromegalia, né? Pois é, doutor, a gente falou já muito sobre essa questão da dificuldade de se dar o diagnóstico, né? Porque a doença vai se manifestando de uma maneira muito lenta. Mas quais são as outras complicações clínicas que podem surgir, não é? Uma vez que o diagnóstico seja dado tardiamente? Tem complicações para todos os órgãos. Para a parte reumatológica é muito comum as dores articulares, artrite, dificuldade de agachamento, etc. Para a parte metabólica, como foi citado, o diabetes é muito comum, alteração só
pré-diabetes, mas mesmo diabetes é muito, hipertensão, o coração cresce, que todos os órgãos crescem, a gente chama visceromegalia, crescem as vísceras, né, fígado, a língua cresce, né, todos os órgãos eles crescem. Então, devido, por exemplo, ao crescimento da língua, o paciente for submeter uma cirurgia, o anestesista tem dificuldade de intubar. Devido ao crescimento da língua e do laringe, a voz se modifica, ele tem dificuldade de falar. E, inclusive, a apneia do sono por esse problema. Aí já traz complicação também cardiovascular secundária a isso, além do excesso de GH, dando hipertensão e aumento da área cardíaca, né? Então é um paciente que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Multidisciplinar, então, exatamente. Ele tem alterações de todos os órgãos, a rigor. Os dentes se afastam porque a mandíbula cresce, né? Aí dá um afastamento dos dentes, às vezes chega até a cair. Chama-se diastema, que é esse crescimento anormal dos dentes. E é possível controlar esse crescimento, a doença da acromegalia, apenas com medicação? Não, o tratamento inicial da acromegalia, por ser um adenoma, é a cirurgia. Entendeu? Uma cirurgia que vai ser explicada em seguida, né, pelo neurocirurgião. E é possível a gente dizer que é uma doença que tem cura, doutor? Tem. Muitos casos, principalmente quando é microadenoma, eles podem curar só com a cirurgia. É uma cura de uma percentagem bem razoável quando é micro. Quando é macro, não, porque às vezes esse macro já pode ter invasão de outros órgãos, então, principalmente o seio esfenoidal, então fica mais difícil. Então aí você pode ter uma segunda opção, que hoje em dia é o medicamento, são os medicamentos, tem mais de um, né? Só que você tem que usar a vida toda o medicamento, praticamente sempre tomar. O medicamento fornecido, inclusive, pelo governo, por ser bastante caro. E tem uma terceira opção, que hoje está sendo muito menos usada, que é a radioterapia. Porque a radioterapia, além de tem efeitos colaterais, e leva a uma insuficiência de todos os hormônios da hipófise. Não é só do GH. Então, a hipófise produz vários hormônios, nós chamamos trofinas, porque estimula as glândulas periféricas, então o paciente fica com hipopituitarismo, com insuficiência total da hipófise. Existem estatísticas, doutor Renan, com relação à ocorrência de acromegalia no Brasil e aqui no Ceará? Falando assim, em geral, são 40 a 60 casos por milhão de habitantes. Entendeu? Quer dizer, uma doença considerada que não é muito rara, mas que deve ser feita por essas complicações, esses problemas que trazem, o diagnóstico o mais precoce possível, da importância desse alerta, né? Sem dúvida. E além da acromegalia, o distúrbio da hipófise pode causar aqui outros problemas? Depende do excesso ou da falta do hormônio que você está se referindo. Como a hipófise produz, por exemplo, TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, a deficiência produz hipotiroidismo, produz ACTH, que estimula as nossas córtex adrenais, que é as adrenais, ou suprarrenais. A deficiência produz insuficiência, com baixa de pressão, etc. Tem os hormônios que estimulam os ovários e os testículos. Então, a deficiência produz o hipogonadismo, quer dizer, a deficiência do estrógeno e da progesterona na mulher, a deficiência da testosterona no homem. Então a hipófise regula praticamente tudo no nosso organismo. Daí foi chamado no passado a glândula mestra, quer dizer, que comandava toda, né, a orquestra. É bem pequenininha, não é, doutor? Escondidinha. Bem meio grama, né? Mas é muito importante para o funcionamento. No homem, 600 na mulher. Na mulher é um pouquinho maior já, porque a mulher, a parte hormonal é bem mais, né? Perfeito. Então, só a título de orientação, doutor, para o nosso telespectador, né? Quais são os sinais que ele pode perceber que podem acender aquele sinal de alerta e qual é a orientação? É buscar aqui médico, né, para tentar encontrar o diagnóstico quanto antes? Uma das coisas que a gente sempre recomenda é, por exemplo, o que chama a atenção, principalmente em mulheres e homem também que usa aliança, né, de casado, mulheres usam anéis, é começar o anel a ficar apertado, a aliança não caber, porque os dedos engrossam, né, começa. Em seguida, o tamanho do sapato, como foi citado ali, o número, né, precisa aumentar lentamente, sem... Isso já na vida adulta, né? Já na vida adulta. Na criança é perder o sapato e a roupa, porque cresce muito mais rápido que as colegas
de colégios, primos, etc., os pais chamam a atenção. Certo. E no momento que tiver esses primeiros sinais, qual é o especialista que esse paciente deve procurar? Em geral, não procura endocrinologista, né? A criança com gigantismo, em geral, está com o pediatra, ele é que é alertado e envia para o endocrinologista. E o adulto, em geral, procura o especialista daquele sintoma. É muito comum procurar o reumatologista, porque está com muita dor articular, cardiologista, né? Que é a causa mais comum de morte são as doenças cardiovasculares, na acromegalia, né? E dependendo dos sintomas é que ele procura. Às vezes o neurologista, porque muita dor de cabeça, às vezes perturbação. Depende muito de como é que a doença começa a se manifestar. Exatamente. É interessante, né? Que a perturbação visual, que eu não comentei aqui, é mais ele começa a perder a visão lateral. O tumor comprime lá o quiasma óptico, que é um órgão, então ele perde a visão e fica vendo muito bem em frente, mas perde a visão lateral. Chama-se visão em corredor. O nome científico é hemenopsia bilateral, né? Ok. Doutor, pois olha, eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente, tá certo? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado também. Bom, e no próximo bloco você vai saber um pouco mais sobre a cirurgia que pode ajudar no tratamento da acromegalia. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O lutador de MMA, o Pezão, deu mais visibilidade à acromegalia. Ele passou por cirurgia há 2 anos. Além dele, outros pacientes pelo mundo enfrentam o mesmo procedimento e assim tentam controlar o problema. O lutador de MMA, Antônio Pezão, tinha problemas de fala na infância. Paraibano, de origem humilde, Pezão foi diagnosticado com acromegalia no Japão em 2006, depois da sua primeira luta no país asiático. O resultado da síndrome pode ser observado nas extremidades de Pezão. Mãos, braços, pés e queixos são consideravelmente maiores do que na maioria das pessoas. No retorno para o Brasil, o lutador foi submetido à cirurgia para a retirada do tumor benigno na glândula pituitária. Agora, ele controla o índice de hormônios com medicação. Segundo o Guinness World Records, o turco Sultan Kösen é o homem vivo mais alto do mundo, atualmente com 2 metros e 51 centímetros. Nascido em 10 de dezembro de 1982, ele precisa usar muletas para poder andar. Kösen também foi submetido a uma cirurgia no tumor que afeta a sua hipófise e vem fazendo longos tratamentos para controlar os níveis excessivos de hormônio do crescimento que vem se normalizando. E em que casos a acromegalia a cirurgia é indicada? Sobre esse assunto, eu converso agora com o neurocirurgião Moisés Ponte. Seja bem-vindo, doutor Moisés, aqui ao programa. Muito obrigado. Então, quais são as principais causas desses tumores hipofisários que acabam provocando a acromegalia? O tumor localizado na glândula hipófise principalmente é causado por um tipo de tumor chamado adenoma. A causa em si do adenoma é especificamente desconhecida. Sabe-se que como na hipófise existem vários tipos de célula que produzem diferentes tipos de hormônio, uma mutação em alguma dessas células faz com que haja uma superprodução dessa célula e haja uma superprodução do hormônio em questão. Por exemplo, da acromegalia, ela pega as células que produzem o hormônio do crescimento. Então, a principal causa desse tipo de tumor na hipófise, que sabe que dentro dos tumores cerebrais, aproximadamente 10% dos tumores são localizados na hipófise. O principal dele é o adenoma e depende de qual tipo de célula seja acometida. Doutor, e normalmente o diagnóstico é dado ao paciente quando ele vai buscar um outro especialista, né? E em seguida ele é encaminhado para que seja feita uma avaliação e passe pela cirurgia, não é? Exato. Quais são os casos de acromegalia em que é necessário a intervenção cirúrgica? Como
o professor Renan já falou, 99% dos casos é causado por um tumor localizado na glândula hipófise. Nos adultos que têm acromegalia, porque na infância essa mesma doença é chamada de gigantismo, como já foi explicado, na grande maioria dos casos é indicado o tratamento cirúrgico para a remoção do tumor. Existem alguns casos na literatura onde não é possível, seja pelas condições clínicas do paciente, seja por alguma comorbidade importante, como a gente já sabe, alguns deles têm problema cardiopulmonar, cardíaco, hipertensão, diabetes, ou seja, apenas no caso onde existe uma contraindicação importante para que não seja feita a cirurgia, na grande maioria dos casos o tratamento inicial para a acromegalia e o gigantismo é a cirurgia para a retirada do tumor. E depois esse paciente volta a ser acompanhado pelo endocrinologista, que vai provavelmente ajudar o controle, né, da doença com medicação também, né? Exatamente. Como no adulto, a grande maioria, pela falta do diagnóstico precoce, que isso é realmente a grande importância do que a gente está debatendo aqui, os tumores já são diagnosticados com tamanho maior. Então, quanto maior for o tamanho do tumor, menor a chance apenas com o procedimento cirúrgico você conseguir uma cura endocrinológica, ou seja, uma cura onde não exista mais o aumento do hormônio do crescimento. É possível ter um tratamento completo com a cirurgia? Sim, principalmente nos casos onde os tumores são menores e o diagnóstico foi feito mais precoce. Sei. Quando não é possível, é que realmente o paciente tem que ficar fazendo um acompanhamento endocrinológico para tentar outras medidas, medicação, para tentar adquirir o equilíbrio endocrinológico que ele tinha antes do início da doença. Mesmo quando esses tumores já estão num tamanho mais avantajado, eles são retirados totalmente no ato cirúrgico? Depende da extensão do tumor. Como já foi falado, a hipófise fica na região bem central do crânio, na célula túrcida, né, na base do crânio, logo acima, como se fosse, para entender, entre os olhos, um pouquinho, como se fosse na região um pouco acima do nariz. Na sua lateralidade passam dois vasos muito importantes, são as duas carótidas. Então, algumas vezes existe um acometimento lateral e não é possível a ressecção completa do tumor. Nesses casos é feito o diagnóstico histopatológico, é retirada uma porção do tumor para melhorar muitas vezes a compressão, a dor de cabeça, a compressão do tumor em cima dos nervos ópticos que causa perda visual, e esse paciente com o resto do tumor é tentado o tratamento com medicação. Para que esse tumor seja reduzido ainda mais. Para que esse tumor seja reduzido e que haja um controle endocrinológico. Perfeito. Como é que é o procedimento cirúrgico? A cirurgia padrão atual, moderna para o tratamento dos tumores de hipófise é feita através de um acesso transnasal, é feito pelo nariz, não é feita a cirurgia convencional, e é acessado a base do crânio, que é como o osso na base do crânio. Esse acesso é feito algumas vezes em auxílio do otorrino, visto que é um procedimento feito pela cavidade nasal e seios da face. E após chegar na região da célula túrcida, a neurocirurgia entra e é feita a cirurgia para ressecção do tumor através do uso de um endoscópio. O endoscópio, que é uma visualização indireta. Esse tipo de cirurgia causou menos morbidades, menos complicações, e os pacientes vêm se beneficiando cada vez mais desse tipo de procedimento, visto que é um procedimento bem mais rápido, é um procedimento que tem menos complicações, e os pacientes conseguem realmente ter um tempo cirúrgico menor. As cirurgias demoram, dependendo da extensão do tumor, da facilidade do acesso, da anatomia da região nasal do paciente, demora 2-3 horas aproximadamente, e o paciente, após isso, é encaminhado para a UTI, para fazer o acompanhamento, mas já estubado, já consciente, já conversando, é encaminhado para a UTI para fazer os cuidados pós-operatórios, visto que ele tem, como a gente foi dito, outras comorbidades, como hipertensão, às vezes é diabético, às vezes tem uma dificuldade de intubação no procedimento por conta do aumento da língua. Então, é um procedimento que realmente os pacientes vêm se beneficiando bastante. Perfeito. E há casos em que o tumor volta a aparecer, mesmo depois que ele é retirado no ato cirúrgico, ele reincide algumas vezes? Quando é possível fazer a ressecção total nos tumores menores,
que são os diagnosticados mais precocemente, a grande maioria deles você pode conseguir um tratamento cirúrgico completo. Quanto maior, às vezes você acha até que você foi conseguido uma ressecção completa. Só que existem células, pequenas células, que podem fazer com que no futuro esse tumor retorne. Por isso, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce para ter um tumor menor, para ter menos complicações operatórias e para ter uma taxa de cura cirúrgica maior. Perfeito, doutor. E me diga uma coisa, é possível ter uma vida normal depois da cirurgia? Completamente normal. Inclusive nos casos que foi conseguida a ressecção completa, como nos casos que foi necessário a continuidade do tratamento com o uso da medicação. Quando a cura é completa, é uma enorme satisfação, o paciente regride, inclusive a feição pode voltar ao normal, e quando não é possível é feito o tratamento medicamentoso. Algumas vezes a gente pode operar de novo o paciente para tentar uma nova ressecção, ou mandar o paciente para a radiocirurgia. Hoje em dia se usa muito pouco a radiocirurgia, porque ele consegue uma cura hormonal abaixo dos hormônios, demoram mais, e pela localização da hipófise muito central e próximo dos nervos ópticos, a radiocirurgia tem um maior índice de complicações, tanto para o nervo óptico, como para os outros hormônios. Que também são produzidos na hipófise. Que também são produzidos na hipófise. Muitas vezes você tem que ter cuidado e não tentar uma ressecção completa, resolver o problema do excesso de hormônio de crescimento e deixar o paciente com a falta dos outros hormônios todos, que como o professor Renan falou, que é o panhipopituitarismo. Então, é uma cirurgia bem minuciosa por conta disso. Você tem que tentar a cura e, ao mesmo tempo, você tem que tentar não causar outro problema. Claro, protegendo o paciente, né, protegendo doutor? sempre o paciente de outras doenças. Como é que a cirurgia era feita anteriormente? Colocava o paciente sob um risco maior durante a cirurgia? Os grandes tumores, principalmente, sempre foram necessários um acesso transcraniano, que a gente fala que antigamente não era feito pela base do crânio. Num passado não muito remoto, era menos utilizado o endoscópio, era feito por microscopia, era o uso do microscópio cirúrgico. Só que o microscópio ele dá menos ângulos de visão, você vê menos a lateralidade, porque com o endoscópio você pode colocar o endoscópio para um lado, colocar para o outro, mudar o ângulo de visão do endoscópio, então permite que você manipule menos a região, como você tem acesso a áreas que você não iria conseguir ver através do uso único e exclusivamente do microscópio. Algumas vezes, como temos formação microcirúrgica, fazemos até uma técnica combinada, fazemos microscopia com endoscopia, mas realmente o uso do endoscópio atualmente consegue ressecções maiores, melhores e maior taxa de cura e menos complicações para o paciente no pós-operatório. Os pacientes costumam temer essa cirurgia, doutor? Ou será que os sintomas, o incômodo que ele sente, assim, é maior, né? O desejo de se livrar desses incômodos acabam sendo maior do que o medo. Como é que é, assim, no seu dia a dia, né? Na lida com os pacientes que precisam dessa cirurgia? Sempre a necessidade, né, de um tratamento neurocirúrgico. Você diz, vou fazer uma neurocirurgia. Realmente assusta, né? Causa muita ansiedade ao paciente. Mas como esse paciente já vem sofrendo com uma doença que muitas vezes se arrasta, que ele não... Muitas vezes, e o fato de ser uma cirurgia que é minimamente invasiva, como a gente fala, dentro da nossa área, é realizada através de uma endoscopia, não é aberto o crânio mais pela base, né, feita uma incisão cirúrgica grande. Os pacientes realmente, geralmente têm um índice de aceitação bem superior a outros tipos de cirurgias neurológicas. Ok, doutor, olha, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Espero que a gente tenha uma outra oportunidade futuramente. Ok, obrigada. No próximo bloco, você sabe o que é varicocele? Daqui a pouco eu converso com o ginecologista especialista em reprodução humana, Dr. Evangelista Torquato, sobre varicocele. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Você sabe o que é varicocele?
A doença está presente em 15% da população em geral, adultos e adolescentes, e em 35% dos homens com infertilidade. Muito se fala sobre a infertilidade feminina e pouco se conhece sobre as causas da infertilidade masculina. Agora nós vamos tirar as nossas dúvidas sobre o assunto com o ginecologista, especialista em reprodução humana, o doutor Evangelista Torquato. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. O que é varicocele, para começar? Bom, vamos tentar inicialmente conceituar o que é essa patologia. O que é varicocele? Bom, todos nós temos veias em todas as partes do nosso corpo. E existem as veias do testículo, as chamadas veias testiculares. Muito bem, o que faz a veia? A veia pega o sangue de retorno e leva para o coração. O coração oxigena através do pulmão e manda o sangue pelas artérias. Então tem veia e artéria. A artéria leva o sangue oxigenado, rico em nutrientes. E a veia pega este sangue que é mais rico em toxinas, um sangue com pouco oxigênio. Então as veias testiculares fazem o mesmo papel de toda veia. Pegam este sangue mais cheio de toxinas e leva para o coração. E leva para ser drenado para as veias renais. É isso que elas fazem. E o que é a varicocele? A varicocele é a veia testicular doente. Ora, se a veia faz o transporte desse sangue para esse sangue ficar mais limpo, se esta veia está doente, ela não faz esse transporte direito. Então o que acontece com a varicocele? Sangue mais rico em toxinas fica banhando o testículo. Esse é o digamos assim, o conceito da varicocele. Tem dois efeitos importantes em cima disso. Um é esse que eu estou falando, um sangue rico em toxinas. E o outro, sangue, a temperatura é 37 graus. E aí é uma coisa interessante. Quando nós homens, estamos dentro da barriga da nossa mãe, ao longo da nossa formação, os nossos testículos estão dentro da nossa barriga também. E eles vêm descendo bem devagarzinho, até que eles chegam ao saco escrotal. Sabe por quê? Porque testículo não gosta de calor. Testículo não gosta de calor. E a temperatura no saco escrotal é 1 a 2 graus mais baixo do que dentro da barriga. Ora, a veia, sangue, 37 graus. Então a veia do testículo com varicocele, por não fazer esse sangue circular bem, esquenta o testículo. Então nós temos aí os dois principais mecanismos da varicocele levando a problemas lá na produção do teu espermatozoide. 1, aumento das toxinas. 2, aumento da temperatura. E aí isso compromete a produção. O que é a varicocele? A varicocele é uma varize. Essas varizes que a gente vê em perna de mulher. A mesma coisa. Esta varize não leva o sangue. Esta varize fica mais estagnada. Dois efeitos. Aumenta toxinas, aumenta a temperatura corporal. O que acontece? A espermatogênese. O que é a espermatogênese? É a produção de espermatozoide pelo testículo. Ela não ocorre, em uma boa parte das vezes, de forma eficiente. Porque é bom que a gente diga que nem sempre você que tem varicocele é infértil. Até 15% dos homens com varicocele são férteis, engravidam normalmente. Agora, uma outra parcela de homens com varicocele tem sim problemas na espermatogênese. Então a gente precisa também colocar isso de uma forma clara para você que agora está... eu tenho varicocele e tenho 2 filhos. É verdade. Você pode sim ter sua varicocele e ser um homem classificado como fértil. Nem todos são inférteis. Perfeito, doutor. Existe uma idade para essa doença se manifestar? Bom, nós temos o conceito de que a varize, né, eu estou falando aqui da varize, sim, ela é uma doença mais de causa genética. Então, se você tem varicocele, você pode observar pessoas na sua família, homens, tios, primos, pais, avós, ou mulheres com mais varizes. Então, se existe uma base genética, ela pode se originar desde o início. O grande problema é que, assim, adolescentes, 15, 16, 17, 18 anos, não têm o costume de analisar, de observar o testículo, porque muitas vezes nós mesmos damos diagnóstico, nós mesmos, homens, sem precisar de nenhum conhecimento. Já a gente entra um pouco na parte diagnóstica. Basta observar que nós vamos ver, muitas vezes, as veias sobressaltadas ali perto da base do testículo, perto da base do pênis. Elas ficam bem sobressaltadas. Então você tomando um banho um pouco mais aquecido, afasta um pouco a base do pênis, você pode conseguir ver essas veias bem sobressaltadas.
Isso aqui é varicocele. O diagnóstico é visual muitas vezes. Você mesmo pode desconfiar disso. Então, este adolescente, ele deve ficar alerta. Mas não só adolescente. Você que está tentando engravidar. Faz uma observação visual. Porque muitas vezes o diagnóstico está ali na sua cara, ali em frente a você. E você não percebe. E você não percebe. Doutor? Porque a varicocele dá muito pouco sintoma. Dor testicular, isso é muito pouco. Poucas vezes ela causa isso. O que ela causa substancialmente é a infertilidade. E a infertilidade tu só vai perceber quando tu for tentar. E isso às vezes demora anos. O que acontece com esses anos? A varicocele pode ir piorando. A varicocele tem graus. Vamos lá. O grau 1, aquela varicocele, vamos começar pelo grau 3, que fica mais fácil a compreensão. Grau 3 é a varicocele que eu olho e vejo. Basta eu olhar. Ela está lá, as veias sobressaltadas. Esse diagnóstico até o leigo pode dar. O grau 2, eu não consigo ver, mas eu palpo. Daí a importância da avaliação do urologista. Eu palpo a varicocele. E o grau 1, eu olho, não vejo, eu palpo e não consigo palpar, mas quando eu peço para o homem fazer um esforço chamado manobra de Valsalva, você bota a boca aqui e sopra, impedindo que o ar saia. O que vai acontecer? A pressão abdominal aumenta. E isso torna a varicocele palpável. Isso é o grau 1. Então nós temos grau 3, mais severa. Grau 2 e grau 1. Qual é a que mais preocupa? Grau 3 e grau 2. Qual é a importância disso? É que ela pode ir progredindo. Daí porque este exame precoce no teu adolescente, este exame em você que está tentando engravidar. Daí por quê? Porque o diagnóstico é essencialmente clínico. O que é um diagnóstico clínico? Depende da mão do médico. E como é o tratamento, doutor? Bom, o tratamento da varicocele, a primeira coisa que a gente tem que categorizar é uma varicocele associada à infertilidade. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto seria esse. O tratamento, de uma forma geral, a gente pode dizer que ele é o cirúrgico. Ou seja, nós temos que retirar aquelas veias varicosas que estão tornando o testículo uma verdadeira fornalha. Temos que retirar aquilo ali. Isso é um procedimento cirúrgico, relativamente simples. Não é um procedimento que eu tenha que entrar na barriga. É um procedimento de duração de aproximadamente 30 a 45 minutos. Um procedimento que você passa o dia no hospital, notícia, vai para casa. Tem um repouso aí de 7 a 10 dias. Só que esse tratamento, nem sempre o homem quer. Nem sempre o homem quer. Então nós tentamos também alguns tratamentos medicamentosos. O que eu falei das toxinas? Havia um aumento nas toxinas. O que são essas toxinas? Qual o nome dela? Radicais livres. O que o radical livre faz? Quebra o DNA do espermatozoide. Toda célula tem um DNA, molécula da vida. Pois bem, o espermatozoide, quando está num regime de altas concentrações de radicais livres, tem o seu DNA mais quebrado. Aí ele não forma um embrião bom. Ou ele nem engravida. Às vezes engravida e aborta. Então o que a gente pode pensar também para esse homem? O uso de antioxidantes. Antioxidantes para combater os radicais livres. Tratamento medicamentoso. Então eu falei aqui de 2 tratamentos. Tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico. E o terceiro tratamento é onde nós entramos. Onde é que nós entramos? Com as técnicas de reprodução assistida. Inseminação ou fertilização. Então isso seria o tripé, né, para a gente poder montar a base do tratamento desse paciente. Só que a gente não pode olhar só para o homem. Quer ver como não pode? Eu vou pegar um homem com 42 anos, eu vou pegar um homem com varicocele casado com uma mulher de 43 anos. 43 anos, as portas da tua fertilidade estão se fechando, mas fechando com cadeado. Não posso perder tempo. Então, se eu for operar um homem desse, para eu dizer que esta varicocele que ele tem e a correção cirúrgica dela falhou, eu preciso de 1 ano. Eu opero hoje, agosto de 2014, eu vou esperar até agosto de 2015 para eu dizer, de fato a cirurgia não serviu. A mulher está com 44. Então não eu não posso olhar só para o homem. Eu tenho que também olhar a mulher. Ou seja, é uma avaliação um pouco mais complexa. Requer, principalmente, pitada de bom senso. Isso basta. Basta ter um pouco de bom senso. Para entender que aquele casal, o casal é mais novo, mulher tem menos de 30 anos, mulher está toda normal, ovula, trompa boa, não tem endometriose e o homem tem varicocele. Aí você pede o espermograma desse homem, está alterado. Opere. Opere, sabe por quê? Porque eu posso perder tempo com essa mulher. Tem 30 anos, não tem problema nenhum ela esperar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos.
já que o único fator identificável foi a varicocele. Quer ver uma outra situação? Eu vou opero o homem. Aí a mulher, eu não investigo as trompas delas e as trompas delas estão obstruídas. Ó, operei, mas o sêmen não vai conseguir chegar lá. Então, esta avaliação tem que ser completa, full. Tem que ser feita do casal, né? Do casal. Isso a gente bate o tempo todo. A investigação é do casal com dificuldades para engravidar. Não é só de um lado, nem é só do outro. Perfeito, doutor. E quais são, assim, digamos, as formas de se chegar a esse diagnóstico? Qual é a orientação que o senhor pode dar para quem está em casa nos assistindo, que percebe, né, no pênis, na base do pênis, aquela veia mais protuberante, né? Qual médico que ele deve procurar? Como é que ele deve chegar ao fechamento desse diagnóstico? Bom, a primeira coisa que eu estou te colocando é exatamente isso. Teu adolescente que está aí na tua casa contigo. Eu sei que é um pouquinho mais complicado o adolescente querer isso, mas então orienta ele. Observar se tem essas veias salientes na base do testículo. Primeiro ponto, porque se você diagnostica eu posso dar um exemplo muito claro. A filha da minha secretária levou o garoto dela lá, de 11, 12 anos, mas com varicocele visível. Mas visível mesmo, que até assustava um pouco. Ele já foi operado, esse garoto, com idade tão precoce. Porque o bacana é se resolver o problema o quanto antes, né? Claro, a prevenção. Então, se você consegue fazer isso com o seu adolescente, faça. Esse é um primeiro, digamos assim... orientação para os pais. Exato. A orientação depois vem para quem está tentando engravidar. Pronto. Né? Você pode dar esse diagnóstico, mas o ideal é que você procure um serviço médico voltado para a área de reprodução, e aí nós temos urologistas voltados na área de reprodução, ginecologistas voltados na área de reprodução, que possam te orientar com muito mais qualidade. Porque ele vai fazer um exame clínico, e o exame clínico vai dizer se você tem ou não tem varicocele. Tem a varicocele grau 3, aquela que você vê, não precisa de mais nada, a grau 2, que você não vê, mas que você palpa. Essas duas são importantes. E você não sabe palpar. Nós temos que ir a um urologista, ou procurar um serviço de reprodução com um ginecologista que tem o seu urologista de apoio para chegar a esse diagnóstico. A ultrassonografia do testículo, ela é um método que não deva ser, eu vou explicar isso bem direitinho. A varicocele só tem importância se for esta varicocele palpável. A varicocele que só dá no ultrassom, mas o médico urologista não palpa, esta varicocele não tem importância. Ela não deixa o homem infértil. Como é que ela se compromete chama? A produção de espermatozoides. Como é que ela se chama? Varicocele subclínica. O que é a varicocele subclínica? É aquela que só aparece no ultrassom, mas aí a pessoa vai no urologista e não tem. Essa você não opera. Não precisa operar. Está confirmado no mundo. Nós só temos um trabalho no mundo dizendo que deve operar. Todos os outros foram contra, porque não melhorou a fertilidade desse homem. Quando a varicocele é clínica e ele faz um espermograma e está alterado em 1 ou 2 parâmetros, existe indicação cirúrgica, desde que eu olhe para a mulher. Não posso ter esse juízo apenas olhando para o homem. Eu tenho que entender que ali está um casal. Perfeitamente. E doutor, existe uma idade em que isso se manifesta com mais frequência, ou como o senhor já até me adiantou um pouco, muitas vezes o senhor disse que citou o exemplo do adolescente de 11 anos que já tinha de forma muito visível, que a própria mãe já conseguiu identificar. Mas há casos em que isso só se manifesta lá na frente, com 30, 35 anos no homem? Olha que interessante, que aí a gente entra noutra parte dessa nossa conversa. Olha que interessante. Desculpe, só mais uma intervenção, porque muitas vezes o homem pode ter sido pai, digamos, aos 20 anos, e quando ele está com 35, 40 anos, que ele deseja ser pai novamente, ele pode se deparar com a dificuldade. Então, ele pode ter tido uma varicocele nível 1 lá no passado, que não o impediu de engravidar, mas lá nos 40 anos, essa doença ter se agravado e ser a causa da dificuldade desse casal engravidar? Olha que interessante os pontos que você colocou agora. Bora começar lá do início. Homens de 15 anos. Qual é a chance que você tem de ter varicocele? 1%. Homens de 60 anos, 40%. Olha o que a idade faz aí com a prevalência, com a incidência da varicocele. Aumenta dramaticamente a idade. Então o que você está colocando é muitíssimo correto. No passado eu engravidei. Quando eu não tinha varicocele, ou uma varicocele subclínica, ou uma varicocele grau 1, esta varicocele teve uma progressão, ela tornou-se uma grau 3, eu fui tentar engravidar novamente e não mais consegui.
Pois é, porque como esse homem que eu estou citando o exemplo já foi pai lá atrás, esse casal deve atribuir somente à mulher o problema de não conseguir engravidar, né? Porque normalmente a gente, assim, em geral, as pessoas só olham para o problema feminino, né, doutor? É mais comum investigar primeiro a mulher. E principalmente quando no passado esse homem já foi pai, né? Então a gente deixa esse alerta aí bem importante para quem nos acompanha agora, né? Eu te diria assim, com muita propriedade, eu estou há 20 anos nessa caminhada, lidando com casais, e eu posso dizer que, assim, que eu tenho duas metades desses 20 anos, 10 anos, 10 anos. Meus 10 anos, praticamente, só a mulher ia no consultório. Mas hoje, eu preciso parabenizar os homens. Preciso mesmo. Porque na imensa maioria das vezes, ele está presente. E não é hoje tão incomum, lá no meu consultório, a primeira consulta, está marcado lá o nome de um homem. Então isso é digno da gente louvar, da gente parabenizar, porque para nós homens mesmo, há uma dificuldade maior de a gente aceitar isso. Mulher é muito mais tranquila, é muito mais complacente, é muito mais resignada, muito mais... são melhores, pronto, ponto final. Homem não, é difícil, fica ali, quer beber, quer se deprimir, sabe? Então, conselho, calma, procura um bom profissional, que existem várias formas de te ajudar. Desde o tratamento medicamentoso, ao tratamento cirúrgico, até o tratamento associado às técnicas de reprodução assistida. Tem jeito, meu amigo. Só dá uma relaxada e dá tudo certo, né, doutor? Obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez, tá? Obrigado a você. Até a próxima. De 15 em 15 dias, o doutor Evangelista vai estar aqui no estúdio conosco para falar sobre infertilidade e reprodução humana. Se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta para o nosso e-mail jornalismo@tvopovo.com.br. O Vida e Saúde de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!